tem clássico também no Rio de Janeiro. A gente falou sobre o clássico entre Santos e Corinthians, sobre todos os preparativos aí para domingo em São Paulo. E amanhã tem Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo, na verdade, que se enfrentam pelo Campeonato Carioca. O jogo é às 6 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, né? Virou moda agora levar jogo para Brasília. Eu não sei se vocês acham uma boa, se não acham. Eu não acho. Eu acho que, pô, se é Campeonato Carioca... O Engenhão tá sem gramado, né? Estão colocando gramado. É o mando do Botafogo. Tem toda uma grana, tudo pago. Eu não acho tão legal, mas assim, toda a história que tem Brasília com o futebol do Rio. E o Maracanã é caro, né? Para esses clubes que não estão... Também. Ele é do Flamengo. O Botafogo é do Flamengo e Fluminense. Então. Botafogo vê dessa maneira. E convenhamos, o Botafogo jogar num estádio chamado Mané Garrincha, eu não vejo problema. Eu vejo menos problema ainda. Ele sai do Newton Santos para jogar no Mané Garrincha, felicíssimo é o Botafogo, digamos, por ter várias casas, pelo menos um name rights do nome. E assim, enfim. O Flamengo não vem completo, né? A gente vai falar já sobre isso, né? Quer dizer, vai vir com o time alternativo, o Botafogo precisa acertar o pé ainda com algumas questões e tal. Mas embora caríssimo, né? E muitas coisas discutíveis, eu acho o estádio mais bonito do Brasil, o Mané Garrincha. Eu acho muito bonito. Eu acho o mais bonito do Brasil. Aquele vermelhão por dentro. É lindo, por dentro. E mesmo ele é grande, você consegue ver em qualquer lugar você vê o jogo. Eu acho demais, assim. E toda a história do futebol do Rio de Janeiro, em Brasília e tal, enfim. Esse eu não vejo tanto problema, não. Bom, o Mauro falou, né? O Mauro Betting falou, né? Mauro César, né? Que o Mauro Betting sempre faz questão. Não, pode chamar Mauro e Mauro César. Já trouxe a notícia de que o Flamengo vai com um time totalmente alternativo. Pensando, claro, no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, que pode ser aí uma nova derrota numa final do Vitor Pereira, que causa todo aquele desconforto que você sempre fala. Mas o Flamengo seria vice-campeão da Supercopa. Sim, seria. Na sua tese, né? Agora, claro, o Flamengo vai poupar. Esvazia o clássico, perde um pouco da graça. Do Campeonato Carioca. É lógico, competições arrastadas, intermináveis, querem o quê? Sabe, não tem apelo. Tem jeito. A Recopa é mais interessante do que o Campeonato Carioca. É um confronto de 2 jogos. Quando chegar nas finais, aí fica mais legal, que você tem os clássicos, alguém vai ser eliminado. Esse jogo muda o quê? Não muda nada. O Botafogo vai se classificar, o Flamengo vai se classificar, o Fluminense vai se classificar, e o Vasco, que correu algum risco, certamente vai se classificar, e os 4 vão se enfrentar, no caso, um contra o outro. Flamengo contra Vasco, Botafogo contra o Fluminense, hoje seria assim, né? Até o final a gente vai saber. Pode mudar isso aí. Uma vitória do Botafogo pode fazer com que eventualmente o Botafogo seja o líder, e aí pode ter um Fla-Flu e um Botafogo e Vasco. Enfim, muda isso. O cruzamento pode mudar em função de um resultado. O Flamengo não vai nem levar os titulares. Apareceu agora aqui os relacionados para o jogo. E tá certo, né? Eles nem viajam, né? Se o jogo fosse no Rio, talvez ficassem no banco, alguns ali para entrar, 15 minutos, 20. Tendo uma viagem a Brasília, está certíssimo o técnico não levar ninguém. Joga terça-feira, aí vai ser o estádio cheio, vale um troféu. Esse jogo não muda nada. É isso. Campeonato estadual, gente, tem que ser um negócio curto, rápido, já deveria ter terminado. Agora em fevereiro era para disputar a final, agora acabou. Tchau. Começava já o brasileiro, aí a coisa seria mais interessante. Mas essa procissão que se arrasta, né? 4 meses falando de campeonato estadual. Então não tem como. O Botafogo vai completo porque não tem outra competição. Se o Botafogo estivesse jogando alguma coisa, você ia fazer o quê? Se o contrário, o Botafogo ia estar... Se o São Paulo tivesse vencido a Copa Sul-Americana e estivesse enfrentando o Flamengo na Recopa agora, e não o Del Valle, que poderia ser São Paulo, Flamengo, não São Paulo, né? O São Paulo também estaria colocando reserva nesses jogos aí. O jogo do São Bento agora, que ganhou, ninguém teria entrado em campo. Esse jogo poderia ser na quinta, sei lá, no sábado, o que for, não importa. Estaria preocupado em enfrentar o Flamengo, porque valeria uma taça. É isso. Eles criaram a situação, os dirigentes insistem com uma competição longa, então esvazia. Mas e daí? Paciência. Azar do Campeonato Carioca. Agora, para acabar ou é para mudar, né? Porque acabar eu também acho que não deve. Mas precisa acabar. Não, dá para racionalizar os estaduais. Acabar não, mas dá racionalizar do jeito que está já. De acabar. Não, eu sou de racionalizar. Eu acho trabalho. Como é que tu é a favor de terminar algo que a gente trabalha? Eu sou o contrário do que falou o Flávio. Você não vai deixar de trabalhar. Você traz o campeonato pro ano inteiro, como é no mundo inteiro. Não tem campeonato estadual em lugar nenhum. Me parece que não há problema de trabalho na Liga Inglesa, né? O que eu acho, já falei várias vezes. Visto de trabalho tem problema. O que eu já falei várias vezes? Você não pode dar um subemprego.
O campeonato estadual é o subemprego para vários jogadores. Você tem que fazer divisões, tantas quantas necessárias, para que os times que realmente são importantes possam ter trabalho. Tem alguns que são subtimes, que não a gente está falando estadual de São Paulo, mas tem estadual. E aqui também tem muito time que só se junta para jogar e tal. Mas rodando pelo Brasil inteiro aí, tem time que um pouquinho mais que o time de Várzea, se é que é um pouquinho mais. E aí eles se juntam, jogam lá 2, 3 meses, criam um subemprego e tal, pô, o cara vai voltar a fazer o trabalho dele normal durante o ano todo. Isso é uma enganação. Então tem que ter um número. O Brasil tem clubes demais, profissionais demais, diminui, faz uma coisa real e faz tantas divisões quantas necessárias para que todo mundo trabalhe o ano inteiro. Então o time X, que é muito pequenininho, que vai enfrentar o grandão... Porque eles usam muito essa justificativa. Faz né? isso na Copa. Vai tirar o emprego de jogadores de Não times vai tirar. menores. O cara vai trabalhar 3 meses. Ninguém tem um emprego de 3 meses. Né? É um subemprego. Aí o cara, você faz lá 9 divisões que sejam, cada uma com a sua importância, cada um com o seu nível, mas jogando times do mesmo nível, porque aí vai ter uma disputa de taça, aí o cara vai entrar para ganhar mesmo, não só para não ser rebaixado, e vai ter trabalho o ano inteiro. Todo mundo vai ter. O cara da cidadinha lá do interior do Piauí vai ter o trabalhinho dele o ano inteiro. É então, muito jogo para pouco futebol ultimamente. Mas por que existe campeonato estadual? Porque eles compram os presidentes para a votação da CBF. Então dá essa enganação aí. Não serve para nada, não acrescenta nada, nem revela jogador. Os caras aqui de São Paulo são jogadores que disputaram Série C, Série B. Sim. São os mesmos caras. Você tem um garoto aí que parece que apareceu bem, que é o menino da Ferroviária, que também não sei nem se é jovem, o John Kennedy, não sei nem se ele é jovem. Porque o Barleta do São Bernardo, 21 anos, deve ir pro Corinthians. No futebol do Rio, às vezes tem, né, Mauro? O próprio Dedé, zagueiro, ele surgiu no Volta Redonda. Não, isso é do Fluminense. Vai ter sempre, mas tem menos. Última revelação do futebol paulista, que é talvez o campeonato estadual menos ruim, foi o Martinelli, que foi pro Arsenal. Só. Que foi direto. Não revela nada. Nada, nem isso faz. Eles dão um subemprego de 3 meses pros caras. Isso é uma besteira, não tem o menor sentido. O Brasil defende-se a tese de que os pequenos têm que enfrentar os grandes. No mundo inteiro é o contrário. Pequeno joga com pequeno, grande joga com grande. É isso. E as Copas, que em todo lugar tem Copa, elas são a possibilidade de um pequeno enfrentar o grande. É isso aí. Então o time da 8ª divisão pode jogar com o time da 1ª divisão. É isso aí. Se ele for na Copa, avançar, ele tecnicamente obtém aquele direito. Aí faz o jogo da história do clube. O time da 8ª divisão jogou contra o time da 1ª divisão. Às vezes ganha. Nossa, aí isso vai ser contado daqui a 100 anos, exatamente. Mas aqui no Brasil é o contrário. E isso é uma falácia. Porque, como o Flávio falou, os caras ficam desempregados. Eu acho que as federações deveriam fazer torneios entre os times menores, regionais, para o ano inteiro. E poderia até ter, de repente, o seguinte: você joga o ano inteiro e vão se classificar aqui 4. Esses 4 vão jogar um mata-mata com os 4 grandes. E você pode fazer a final dos estaduais em agosto, só que você faz as fases classificatórias o ano inteiro, ou quase o ano inteiro, e a gente não tem vários campeonatos ao mesmo tempo, às vezes a gente nem sabe se esse jogo é da Copa do Brasil. Um quadrangular bem rapidinho, uma semana. Você faz as fases classificatórias para chegar, e você pode empregar as pessoas, sei lá, de janeiro a setembro. Você pode esticar os estaduais, mas do jeito que está, não está legal. Mas esse troço fica do jeito que mas assim, os grandes da Série A, em vez de jogarem 12 mais 13, 14, 15 jogos hoje, né? Podem jogar, né? Joga 3, 4. Joga 4, vai. Porque, gente, mas você manter o calendário profissionalmente. Arrebenta o jogador. Arrebenta o time, arrebenta o jogador. Tem data FIFA também, né? Você pode pegar esses jogos. Pode, nas datas botar nas datas FIFA. Que aí você vai ter desfalques, mas a data FIFA é campeonato estadual. E a televisão fica feliz, porque daí tem um Flamengo, tem um Corinthians, E tem televisão para fazer séries. A quinta divisão, a 4ª divisão. E fica legal. Quando você disputa. Mas isso eu discordo. Eu acho que o que o Mauro falou, que lá tem 8ª divisão, tem tudo. Lá, os clubes de 3ª divisão, 4ª, tem torcida. Aqui não tem. Eu não sei se eu vou te dar um exemplo do Linense. Eu vou te dar um exemplo do Linense. Quando entram os clubes grandes. O Linense estava parado. Linense, aqui no interior de São Paulo. Cidade importante, legal, tal, pequena, mas importante. Aí resolveram ressuscitar o Linense. Juntaram lá um dinheirinho e tal, um frigorífico, e veio. E um amigo meu era presidente lá. Ele falou, pô, que legal. 4ª divisão ganhou. 3ª divisão ganhou, 2ª divisão ganhou, estádio lotado, aquela coisa bacana e tal. Chega na 1ª divisão e vai para uma final, para uma 4ª de final com São Paulo. Isso. Vendem o mando do jogo do São Paulo. Não pôs início. Caiu no ano seguinte e a cidade quer que o time se dane. Porque na hora do filé mignon não veio. Qual era a realidade do Linense? Monte Azul. A realidade deles era o quê? Ganhar título. Quando eles chegam aqui e não conseguem ganhar nada, o cara vai falar, pô, vou lá pra ver meu time perder? Não vai. Não tem sentido o jogo contra o pequeno. Agora, quando você tá jogando lá, Série A2, quando pega aquelas finais assim, forte, né? Piracicaba contra Jundiaí, os caras vão, aí aquela rivalidade. Você tem chance de ganhar. No Rio, isso aí não tem o menor sentido. Eu não sei se o Mauro César concorda. No Rio,
eu não vejo o jogo de time pequeno dando audiência. Tirando o América. Ó, eu tô falando pro São Paulo agora. Mas você vai criando questões regionais. Então acaba de uma vez, pô. Mas é isso que eu digo, porque se for pra fazer o ano inteiro entre pequenos, aonde a federação vai ganhar? Porque ela vai... Mas a federação ganha com os grandes e tem que subsidiar os pequenos. Aí pode ser. É o que ela tem que fazer. E aí ganha nesse... A Federação do Rio, a Federação do Rio, a não ser que tenha mudado agora, né? Esse ano, até pouco tempo atrás, era assim, não deve ter mudado. Quando joga no Rio, ela morde um pedaço da arrecadação. Quando o Campeonato Carioca, ou brasileiro mesmo, é levado um jogo para Brasília como amanhã, ela também morre. Sem dúvida. Então amanhã, se você pegar o borderô, vai aparecer lá Federação de Brasília, vai levar o dela, porque o jogo é lá, ok. E a do Rio de Janeiro também. Ou seja, você paga 2 vezes o pedágio. Ela faz o que com esse dinheiro? Esse dinheiro não tem que ser para o Flamengo. Ajuda o futebol, dá para Fluminense, Botafogo, Vasco. Esse dinheiro tem que ser para os pequenos. Como? Você paga juiz, bola, gramado, para preparar o gramado, rede, funcionários que trabalham para viabilizar o jogo. Então vai jogar Bom Sucesso e Goitacás, né, lá em Teixeira de Castro, ou depois lá no Ari de Oliveira, em Campos. Esses times não vão ter essas despesas. Os grandes pagam via federação. Isso seria o correto. Isso é legal. Você fazer a distribuição dessa grana arrecadada para fomentar o futebol. E aí o pessoal do Goitacás mesmo lá em Campos tem uma torcida super aguerrida. Eles põem 5.000 pessoas. Jogo de terceira divisão do Rio. E estão distantes. Por quê? Porque times que hoje ocupam ali, o Madureira é uma Resistência, a Portuguesa, é time de empresário. Você sabe disso? Pô, o Boa Vista, né? O Boa Vista, Boa Vista é de empresário. É de Saquarema e treina na capital, né? É isso, treina a 100 quilômetros da sede. A sede é em Saquarema. Nós temos aqui o Oeste é a mesma coisa. O Oeste, quero dizer, o Grêmio do Barueri, que foi para presidente Prudente. Barueri. Um jogador, inclusive, acertou, só rapidinho a história, o jogador acertou porque ele morava em Alphaville e acertou com o Barueri, Grêmio Barueri, porque aí já joguei em Barueri. Na semana seguinte foi para presidente Prudente. Vamos falar que foi Marcos Assunção, mas aconteceu isso com ele. Olha, uma boa, acertamos, só que estamos indo para presidente Prudente. O time só joga fora do estado quando tem a concordância da federação local. Isso. Então, ela até gosta, porque ela não gasta um tostão, não tem staff, não tem nada, não tem policiamento, não tem que gastar nada, e ainda leva aquela... O que você prefere, né? 50% de alguma coisa, 100% de nada. Então, é isso que acontece. Então, no caso do o Mauro falou certo, a Federação do Rio de Janeiro leva uma graninha nesse clássico aí. Pronto. Essa é uma. Outra, eu sempre achei que é necessário alimentar ainda essa rivalidade, essa história toda. Mas o mundo muda e você claramente percebe que você tem que usar menos datas nos campeonatos estaduais. Eu acho que não tem que acabar, mas tem que ser o mínimo necessário, aí tem que entrar a criatividade de quem faz, do departamento técnico, por exemplo. Vou radicalizar. 8 times. Teoricamente, os 4 grandes, e depois nesse trabalho de anual, os 4 melhores que se mataram durante o ano e que fizeram alguma coisa, os 4 melhores vão enfrentar os 4 grandes. Grandes o quê? Tradição, essa coisa toda. Porque desde quando foi 1850, fundiu um... Então, graças aos grandes. Então, os grandes continuam com um lugar assegurado. É assim. Não é legal, mas é assim. Mas por uma coisa curta, que ainda você... Pode jogar na cidade do cara, um jogo só, tá tudo bem. Se classificou, vai jogar do Brasil, faz agora. Você deixa viva a rivalidade, essas coisas, tá tudo bem. Mas encurtar, porque é mala. Tem que admitir que é mala, parece que é interminável. A gente já sabe que a única coisa que deixa viva a competição nesse instante é o Santos ainda estar respirando para ser entrar. Porque é o Santos. Tudo bem, é o Santos. Os 3 grandes já ganharam, já estão na próxima fase. É muito arrastado. Então, agora, querem isso? Pesa a grana, a federação nisso, que acordo tem? E não pode mudar para o ano que vem, porque tem essa restrição de que, olha, tem que ser a mesma competição do ano passado. E quando vai para uma discussão no conselho dos clubes, é por unanimidade. A mudança pode ser feita com que percentual, é tudo muito difícil, é como na CBF, por exemplo, eles fazem um formato lá que para mudar alguma coisa é um número inalcançável. Ou não é assim? Sim, exato. É feito para não... feito para não mudar. O medo que os times têm dos presidentes das federações. O Vampeta contou aqui, quando ele era presidente do Audax, que eles foram lá para uma reunião, aí o presidente colocou, ó, isso aqui para vocês aprovarem.
Não é vamos discutir. E ele levantou, tinha uma geladeira lá e tal, e ele levantou e pegou uma cerveja. Quando ele fez aquilo, os outros ficaram olhando assustados para ele. Nunca ninguém teve a coragem de pegar uma cerveja lá sem autorização do presidente. Sabe, parece Rainha Elizabeth, assim? Na época do Fará era pior, agora não sei como é que tá, mas já era o Reinaldo que acontecia. O presidente senta, todo mundo senta. Teve um período que... Perdoa, era o Marco Polo. Era o Marco Polo, né? Marco Polo, senhor todo-poderoso. Isso mesmo. Não sei como é que tá com o Reinaldo. Aí, a história assim, quem tá sentado mais perto tá com mais moral. Sabe uma coisa assim? Um negócio maluco. Marco Polo, exatamente. Pelo amor de Deus. A CBF, a posição da mesa, você sabe quem tá bem com o homem. Inacreditável. Bom, a gente acompanhou bastante as reuniões de arbitral lá na federação, ainda mais quando era aqui na na Brigadeiro. O Flávio, inclusive, foi candidato genial descendo com a charrete com o Silvio Luiz. Mas assim, da época que eu comecei a acompanhar, era muito engraçado. Saía a reunião do arbitral... lugar Foi bem, exato. Foi G3, exato. Tinham 4. Tá bom, é verdade. Ganhamos de um. Pro terceiro lugar. Então, assim, acabava a reunião, saía todo mundo da reunião, em on ou em off, todo mundo reclamando, né? Isso não é legal, não sei o que lá. Todo mundo reclamava pra gente. Mas lá, se havia votação, era por unanimidade. É isso aí. Os caras, inclusive, o Fará conseguiu, na caneta, rebaixar 32 clubes, eles não perceberam. Inclusive, eles aplaudiram dessa, nem reclamaram, só foram perceber depois quando foram ler mesmo. Era assim, era nas coxas mesmo. Quantas vezes eles reclamavam pra gente, ou jogavam pra galera, morre mas de assim, medo, morre de medo. É impressionante. Agora, essa situação, né, do Flamengo reserva, com quase todos os titulares não relacionados, né, Mauro? Todos os titulares não relacionados pro jogo contra o Botafogo. Isso torna o Botafogo favorito? Porque a gente fala, né? O Flamengo é o grande time, tem um elenco galáctico pro nível do futebol brasileiro. Porque o Botafogo, ele vinha numa ótima sequência nesse Campeonato Carioca até a derrota pro Vasco. Sim. Ele tinha 5 vitórias e um empate apenas contra o Audax. É favorito? O Botafogo equilibra o jogo. Eu acho que equilibra o jogo. Uma pequena tendência ao Botafogo, mas equilibra. Fica 55 a 45. Até porque a torcida vai ser bem maior do Flamengo, provavelmente, em Brasília. Não vai ser mando do Botafogo? Não vai valer a história de mando? Não, no Flamengo não tem. No Rio não tem torcida única. Não, leva lá pra vender geral. Vai nem lá. É pra lá e deve vender ingresso pra poder... Então o Flamengo... É verdade. Então o Flamengo vai estar em casa, né, teoricamente, e o Botafogo tem um leve favoritismo. Só um leve favoritismo. Se fosse o Flamengo com o time completo, o favoritismo do Flamengo era imenso. Com isso, o Botafogo vai 55 a 45 pro Botafogo. Dá pra dar, Mauro César, esse favoritismo pro Botafogo? Lembrando que dos últimos 10 clássicos, o Flamengo venceu 8. Muita coisa. Normal. Eu acho que em tese sim, o Botafogo vai com o time principal, né? E o Botafogo tá pensando só nesse jogo. O Flamengo tá pensando em outro jogo, a preparação, a mobilização é outra, né? O Flamengo faz esse jogo como uma obrigação. Até porque quem vai para esse jogo também quer jogar terça-feira, né? Os caras que vão ficar no banco e estão pensando na terça-feira também. Claro, tenta fazer, quem mostrar serviço sábado, ótimo, mas quem não quer entrar no jogo de terça durante o jogo? Todo mundo está de olho nisso aí. Então, acho que o Botafogo acaba sendo favorito. Estou até vendo aqui que o colega Ferreira Casagrande publicou que é possível que ele jogue com 3 zagueiros, o Vitor Pereira. Seria Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, né? Cleiton é zagueiro, Mateuzinho, Pulga, Matheus França, Matheus Gonçalves e o Cebolinha na ala esquerda, Marinho e Mateusão. Eu ia contar exatamente quantos Mateus teremos. 5. Mateusão, Matheus Cunha, Matheus França, o goleiro, e Mateuzinho. Não, já virou Mateusão, Mateuzinho, Big Mateus. Né? Eu falei... São todos da mesma idade, mais ou menos. Sim, exato. De 17 a 22. Na minha época, da moda, na minha época eu nunca tive numa classe menos do que 5 Marcelos. E eu lembro uma vez... de moda, é isso mesmo. Eu lembro uma vez, isso era em 92, então era 1980. Tinha no Nacional aqui na Lapa, na frente do CCT de São Paulo, na Academia do Palmeiras, tinha um time que era o time do Rafael contra o Thiago. Eram 19 Rafaéis e 18 Thiagos. Então eles fizeram o mesmo time. Era o Rafael Futebol Clube e outro era o Esporte Clube Thiago, porque tinha mais corintiano entre os Thiagos. Só que aí eu falei pro treinador, como é que você faz? É pelo número da camisa. 12, pega o 8 e pronto. Mauro, o Palmeiras tinha Júnior 1, Júnior 2, Júnior 14, Júnior 15. Baiano. Aí o Luxemburgo chamou o melhor deles, que era o Roque Júnior. Isso. Chamava Júnior II. Isso. Começou como Júnior II. Ele dava orientação. Olha, Júnior, qual deles? Beleza. Certo? Então... Aqui, Mauro César, exato. Como é seu nome? É Roque... Isso. Vitor Roque Júnior. Júnior. De hoje. Ele foi lá, riscou.
A escalação estava na parede. Ele riscou, E é isso Mauro, mesmo. riscou e colocou Roque. Mas porque realmente... Aí a imprensa, quem é? Porque eu não conhecia, né? Quem é? Então, lá surgiu o Roque Júnior, que jogou demais, né? Muito. Então, Roque. E era Júnior Assim, o Júnior II, realmente é um dos nomes... Aliás, e o Palmeiras, logo depois, não foi por causa dele. Chegou meses depois, 2 meses depois, chegou o Júnior lateral vindo do Vitória. E ele é Genilson, ele não é Júnior. Nem ele sabe explicar por que ele é Juninho, porque ele é baixinho, porque ele não é Júnior. Será que é por causa do Júnior do Flamengo? Algum gaiato? Não é. Ele disse que ele já era da Bahia, Júnior. Por que é Júnior? Júnior Porque porque teu era pai? pequenininho? É, porque é Juninho. O Júnior ficou Júnior. Agora, antes da gente do Baiano falar- também foi O Júnior Baiano também é. No começo foi começo, Júnior II, e antes teve o Júnior Brasília no Flamengo. Júnior Brasília, ponta E direita, também né? era Júnior II no comecinho. Não, de onde veio? Brasília. Júnior Brasília. O Júnior Baiano, obviamente, porque ele Antigamente Fernando se usava- Baiano, Fernando Baiano do Corinthians não é baiano. Não é baiano também. É mineiro. Ele é daqui do interior. Mineiro do São Paulo, ele é gaúcho. É gaúcho. Mas porque o pai dele, se não me engano, lembrava o Cláudio Mineiro. Aquele... Brincadeira. Os apelidos são maravilhosos, né, cara? Antes da gente falar dessa situação do Andrei, né? O Mauro Betting deve estar mais inteirado sobre o Andrei, que ia vir pro Palmeiras, aí o Chelsea dificultou. A gente vai falar sobre essa situação do Andrei, mas também, né, já que a gente estava falando do jogo do Flamengo contra o Botafogo, o Matheus França renovou com o Flamengo. E Mauro César, os valores são absurdos, né? São valores gigantescos. O Flamengo oficializou, tá, já a renovação até 31 de dezembro de 2027. Opa. E o jovem de 18 anos receberá, claro, um importante aumento salarial, porque a gente sabe que é meio compatível ao valor da multa. E a multa é de R$1 bilhão. Ele tá aí, multa rescisória para clubes do exterior dobrará para 200 milhões de euros, o equivalente a R$1 bilhão. São valores até meio exagerados, né? Mas isso, sabe que isso é uma defesa do clube, né? Você põe uma multa exorbitante, porque aí não tem como o clube lá de fora chegar e pagar e levar. Vai ter que negociar, claro, que ninguém vai pagar 200 milhões. Mas daria pra botar 100 milhões de euros, porque eu acho que o salário é meio compatível, né? Eu acho que o salário tem que aumentar muito. Aí não sei também, né? Talvez, assim, para garantir... Exigência do empresário. Até 2027, assim, entre pagar um jogador que vem lá de fora, ganhar um dinheirão, que não sabe se vai dar certo, investir no jogador que, assim, pode acontecer do rapaz não decolar. Mas ele já mostrou que ele é bom e ele tem muito potencial para ser... Ele tem 18 anos. E dá repasse, né? Então, assim, eu acho até que é um jogador que... Fala-se muito, o Flamengo tem que contratar um meia, um reserva da Arrascaeta. Eu não sei que jogador é esse. Reserva da Arrascaeta, bom pra caramba, que está em algum lugar perdido e que vai aceitar jogar no Flamengo para ser reserva da Arrascaeta, embora seja fantástico jogador. É difícil achar um jogador. Falou-se daquele do Seja do Al-Hilal, nível né? do Arrascaeta. O Vieto. Vieto. Mas assim, o jogador custou $8 milhões ao... Felipe Coutinho, não, né? Esse é do Coutinho, Corinthians. ao Al-Hilal. Parece que está no final de contrato e tal, né? Pode ser. O Vieto nem é exatamente o meia, ele era mais um atacante ali. Ele jogou de meio, mas ele não é. Mas enfim, vi o cara jogar 2 vezes, eu acho que esse cara é um jogador bem inconstante, o Vieto, sempre foi. Então, eu acho que tem que investir nesse garoto, para que ele possa, aos poucos, virar esse cara de meio campo, que possa entrar. Embora o Vitor Pereira pareça bem empolgado com o outro Matheus, que é o Matheus Gonçalves, que fez um gol contra o Resende, que é mais novo, tem 17 anos, e ele é mais atacante, né? É mais impetuoso, de cortar, bater, se movimenta, pega muito na bola, se apresenta muito, né? E ele colocou no final do jogo passado, acho que até para dar uma batizada no moleque, sabe? O jogo lá contra o Del Valle. Não ia fazer um milagre no final ali. Já que não tem muito Matheus esse time, vamos botar mais. Porque no banco dele só tinha, assim, não tinha muita opção. Era mais a garotada e zagueiros, né? E o Pulga, que tinha entrado, quase deu um gol para os caras lá do Del Valle. Então, acho que ele até colocou para isso. Me parece que o técnico está empolgado com esse menino. E os dois devem jogar amanhã, o Gonçalves e o França, os dois Matheus aí, além do Mateusão, do Mateuzinho e do Matheus Cunha. Deve ter um outro Matheus aí perdido aí que vai Não aparecer. tem, que ele não lembrou aqui, mas... Não tenha dúvida.